Vamos conhecer agora os resultados da segunda edição do Barómetro de Integração de Cuidados, que resultou do questionário a trabalhadores do SNS sobre a percepção da integração de cuidados, uma parceria que conta com o apoio técnico da IY e serviços partilhados do Ministério da Saúde, apoio também da Bayer e da PAFIC, assim é que é, desculpem. Miguel Amado, da consultora IAI, vai dar-nos a conhecer esse levantamento. Miguel, por favor. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Xavier Barreto, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, desta vez para apresentar o Barómetro da Integração de Cuidados, a segunda edição, e que eu acho que traz um conjunto de perspectivas e de dados muito interessantes para poderem serem tomadas decisões, para se poder continuar um caminho que, ao que indicam as respostas, está no sentido certo. Uma pequena introdução, só para vos dar nota, relativamente à metodologia e às dimensões que foram analisadas. O barómetro foi desenvolvido com o intuito de, naturalmente, criar ou determinar qual é que é o grau de percepção da integração por parte dos profissionais de saúde. Portanto, é um questionário com cerca de 50 perguntas, cuja resposta é baseada na percepção que as pessoas têm. Okay? Não é a mesma coisa do que ser um facto ou não ser um facto. É percepção. Mas em percepção é importante, porque também é com ela que conseguimos medir o que é que as pessoas sentem no meio de um processo de mudança e no meio de uma reforma. O questionário foi estruturalmente adaptado dos Health System Integration Study, 5 níveis, e para além destes 5 níveis, desde o discordo totalmente até ao concordo totalmente, acrescentámos também o não sei, que permite dar também uma outra dimensão que demonstra também, por vezes, uma percepção menor do que realmente existe. Muito rapidamente, nós temos aqui seis dimensões. A dimensão clínica, que avalia a coordenação dos cuidados prestados nas diferentes unidades de saúde. Informação, qual é que é o nível que temos de acesso à informação e quando é que ela fica disponível. Tem muito a ver, sobretudo, com sistemas de informação. Normativa, quais é que são as orientações e as normas que regem a atuação dos profissionais de saúde. Administrativa, que tem tudo a ver com planos, com processos e políticas que orientam o trabalho dos profissionais de saúde. Financeira, qual é que é a visibilidade que se tem sobre os aspectos financeiros das ULS. E sistémica, que tem muito a ver com o alinhamento do que é a estratégia, do que é depois a sua aplicação na prática. Eu vou tentar ser o mais factual possível e, portanto, vou-me limitar também a passar as principais conclusões. Há muito mais detalhe que, naturalmente, está disponível para quem de direito poder utilizar no seu trabalho. Primeiro, só para perceber um pouco a caracterização sociodemográfica das respostas, cerca de perto de 8.000 profissionais que responderam, bastante mais do que a edição anterior. São cerca de 5% de todos os profissionais de saúde, o que é já uma amostra relevante para efeitos estatísticos. Uma preponderância no Norte e em Lisboa e Valtejo, também alinhado com a do ano passado, 43% e 32% respectivamente. 80% identifica-se com o género feminino e 67% têm idades compreendidas entre os 40 e os 59 anos. Relativamente aos grupos profissionais, aqui uma preponderância destacada dos enfermeiros, depois assistentes técnicos, médicos e até farmacêuticos e outros, com percentagens mais residuais. No entanto, uma cobertura completa de todos os profissionais de saúde que foram envolvidos no questionário. Vamos então aos resultados e, de acordo com as 6 dimensões que foram selecionadas, a avaliação média por segmento permite tirar aqui talvez a segunda boa notícia. Bom, a primeira boa notícia é que de facto houve uma boa participação. A segunda boa notícia tem a ver com o percurso e, invariavelmente, para cada uma destas dimensões, houve uma melhoria face ao ano passado. Destacar talvez a normativa, que aumentou 0,44 pontos face à primeira edição e se destaca como sendo aquela que tem uma maior percepção por parte
dos profissionais de saúde. Portanto, sentem-se confortáveis e concordam que há, de facto, que no aspecto normativo há uma integração dos cuidados. Destacar também pelo lado menos positivo e onde ainda há trabalho a fazer, a dimensão financeira, que apesar de uma evolução de 0,25 pontos, ainda se mantém abaixo dos 3 e, como das 6 dimensões, aquela que tem menos percepção de integração. Já a dimensão clínica permanece numa posição razoavelmente intermédia e, no entanto, registra a menor evolução face à edição passada, com apenas 3% de crescimento, que são os 0,0 pontos de avaliação. Se olharmos numa perspectiva geográfica, o Algarve continua a apresentar a pior percepção de integração, mas foi a região que teve uma maior evolução. Portanto, houve trabalho feito e esse trabalho, naturalmente, refletiu-se numa passagem de 2,55 para 3,03 nesta segunda dimensão. O que é que também vale a pena destacar é que todos eles, por região, regionalmente, conseguiram evoluir face à primeira edição e tem um padrão muito semelhante. Se olharmos à figura geométrica ali do lado esquerdo, o padrão é muito semelhante, mesmo ou incluindo o Algarve, que apesar de ter valores inferiores, tem uma distribuição muito semelhante. Portanto, aqui a dizer que, por um lado, há padrões a nível geográfico e, por outro lado, há uma convergência também a nível nacional para padrões bastante semelhantes. Se formos ver, o ano passado tínhamos 2,55 no Algarve como a classificação mais baixa e 3,24 no Alentejo como mais alta. Portanto, tínhamos aqui um gap de cerca de 0,7 pontos. E neste momento temos apenas de 3,03 para 3,33, que são 0,3. Portanto, há uma convergência a nível nacional em termos de percepção da integração. Ainda por região, mas agora dividido entre o que são cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários, e é o primeiro ano que fazemos esta divisão, esta análise, é interessante que tudo que seja Lisboa, Valtejo para cima, os cuidados hospitalares têm uma percepção do nível de integração superior aos cuidados de saúde primários e depois Alentejo e Algarve é a situação contrária. Os cuidados hospitalares é que têm uma menor percepção face aos cuidados de saúde primários. Relativamente à altura em que foi estabelecida a OLS, há, e como seria natural e de esperar, há uma percepção de integração claramente superior naquelas unidades locais de saúde que foram criadas antes de 2004. Já houve mais tempo, já tinham mais maturidade e, portanto, naturalmente, que há aqui uma percepção de integração superior. A pontuação geral média que foi atribuída antes de 2024 é 3,48, aquelas mais recentes 3,26. Os IPOs apresentam um perfil de resposta muito idêntico às OLS anteriores de 24, com um índice de percepção geral também de 3,46. Mais uma vez, a dimensão normativa continua a obter a melhor classificação em ambos os casos. Aqui é transversal, portanto, acho que suporta o facto de que, em termos de normativos, a coisa está razoavelmente bem estabilizada. Vamos então olhar agora cada uma das dimensões e temos aqui 3 blocos de análise, uma por grupo profissional, outra por região do país e uma entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares. A normativa que avalia a existência de normas que suportem a gestão nas diferentes unidades das OLS foi aquela que teve melhor pontuação, tanto na primeira como na segunda. A nível do grupo profissional, como veem, também alguma evolução positiva. Talvez aqui nos farmacêuticos só houve aqui um pequeno decréscimo. Em termos de região do país, também uma evolução em todas as zonas do país, talvez com destaque aqui para o Algarve. A nível de cuidados onde trabalha, também há aqui um equilíbrio bastante visível,
talvez com uma predominância muito pequena dos cuidados de saúde primários. Se eu for olhar para a informação que avalia o grau de disponibilidade e partilha da informação por parte das ULS, mais uma vez uma evolução da primeira para a segunda edição. Aqui os assistentes técnicos claramente com uma melhor percepção e também com uma evolução positiva face ao ano anterior, logo seguido os administradores hospitalares. E na região do país, aqui já se nota talvez o Alentejo com uma predominância face depois ao Algarve, que apesar de ter tido a melhor evolução, ainda está um pouco abaixo. Aqui é também onde há uma decalagem maior entre cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários, o que, naturalmente, também nos dá aqui algumas pistas de que temos de trabalhar no que diz respeito aos cuidados de saúde primários em termos de informação. Okay? Portanto, se calhar mais informação que passa dos cuidados de saúde primários para os cuidados hospitalares, ao contrário, se calhar não. Enfim, temos que provavelmente analisar aqui. Relativamente à dimensão clínica, que avalia a coordenação dos cuidados prestados nas diferentes unidades de saúde, temos claramente os técnicos auxiliares de saúde como uma melhor percepção e aqui os médicos, apesar de ter havido uma maior evolução, ainda com um nível de percepção inferior. Região do país razoavelmente equilibrado, mais uma vez o Algarve estava o ano passado mais abaixo, conseguiu equilibrar as coisas. Relativamente ao nível de cuidados onde trabalha, os cuidados hospitalares também um pouco acima dos cuidados de saúde primários. Relativamente à dimensão sistémica, e estamos a falar do alinhamento entre a estratégia, objetivos e valores dentro da OLS, uma evolução também razoavelmente significativa da primeira para a segunda edição. Aqui os administradores hospitalares claramente a beneficiarem dessa progressão face ao ano anterior e estão neste momento como o grupo profissional com melhor percepção. Relativamente à região do país, o panorama é razoavelmente semelhante e o nível de cuidados onde trabalha, os cuidados de saúde primários aqui distanciarem-se ligeiramente face aos cuidados hospitalares. Portanto, aparentemente há aqui ainda algum trabalho a fazer, pois ambas estão ali muito próximo do nível 3, que é um nível médio, digamos, de percepção. Relativamente à dimensão administrativa, que avalia o funcionamento uniformizado das secções administrativas e auxiliares de todas as OLS, aqui temos claramente um equilíbrio cuidados hospitalares e cuidados primários, os administradores hospitalares com uma percepção maior, e acho que também faz bastante sentido, e mantém-se o padrão do ano passado, todos a subirem de uma forma consistente. A região do país também se mantém aqui mais ou menos o cenário, com o Algarve a continuar a crescer bastante, mas mesmo assim ainda abaixo do nível de percepção. Aqui o Lisboa-Valtejo com um pouco mais de crescimento, mas em tudo semelhante. Finalmente, a dimensão financeira, que é aquela que tem a pior avaliação, que ainda está abaixo dos 3 pontos, 2,89, apesar de uma evolução face à primeira edição. Aqui, os grupos profissionais, naturalmente, que têm melhor percepção são os administradores hospitalares, mais uma vez, provavelmente quem tem mais visibilidade também sobre aspectos financeiros, mas eu acho que mais do que isso, a questão financeira é algo que é transversal a todos. E já vamos ver quais é que são os aspectos onde tem que haver mais foco. E se calhar passava agora, não vamos percorrer as 50 perguntas, mas vamos pegar no top 10, aquelas onde houve melhor nível de percepção de integração, ou seja, onde os profissionais sentem que há maior integração, e também o top bottom, aqueles onde há menos integração. Focando se calhar primeiro num aspecto mais positivo e onde é que tem havido mais integração, vou destacar aqui alguns pontos, não vou percorrer todos. Primeiro, e de facto, na dimensão clínica, que as equipas de trabalho são constituídas por profissionais com diferentes formações académicas, desde a enfermagem, técnicos de saúde, auxiliares, etc. E aqui
uma média bastante alta, apesar de ter descido ligeiramente face à primeira edição. Mas aqui claramente é um ponto que eu creio que está em primeiro lugar sem qualquer tipo de contestação. Depois, uma intranet comum a todas as OLS, e aqui é extremamente importante, ao nível da informação, haver um sítio central onde todos conseguem aceder à mesma informação, e esta subiu 2 posições face ao ano anterior, mas é algo que tem que se alavancar. Se há uma percepção por parte dos profissionais que há uma intranet, temos que a utilizar para passar mais informação. Todos os profissionais dispõem de e-mail, a OLS tem um regulamento, de um e-mail e acesso aos contactos dos restantes profissionais. A OLS tem um regulamento interno que foi aprovado e encontra-se em vigor. Lá está a questão normativa, há aqui um respaldo que toda a gente reconhece, ou a maior parte da gente reconhece que está alinhado com o que era previsto. Enfim, temos aqui vários, e se formos ver, temos apenas um da área da dimensão financeira, os outros são sobretudo da normativa, aqui uma parte sobre informação, mas a normativa é aquela claramente que está mais destacada. Se formos olhar para o top-bottom, portanto, aqueles que têm, de facto, menos, há uma percepção de menor integração, eu vou, se calhar, pegar pelos que têm, o que está em último lugar, que existe disponível a todo momento informação sobre os custos de cada doente, e na minha OLS conheço os custos totais das principais patologias da área da influência. São duas perguntas especificamente à área financeira, com as pontuações mais baixas, e tem muito a ver, lá está, provavelmente com visibilidade. Okay? Mais uma vez estamos a falar de percepção, mas parece-me ser transversal o facto de não se conseguir ter um modelo de custeio que consiga identificar o custo associado a cada doente, nem os custos totais das principais patologias. Depois aqui temos, relativamente à remuneração e aos objetivos e à política salarial, que tem também muito a ver, por um lado, da componente administrativa e o alinhamento com políticas de recursos humanos, mas também sistémica, a questão de passar da estratégia para objetivos concretos que depois sirvam de incentivo aos profissionais de saúde. E creio que todos os outros podem também ser identificados, mas aqui claramente temos 4 da área financeira e 4 da área administrativa. Portanto, eu acho que há aqui muito trabalho que precisa de ser feito, algum de fundo, mas também muito de gestão da mudança e de gestão de partilha de informação, porque, mais uma vez, estamos a falar de percepção. Okay? Finalmente, só algumas conclusões muito rápidas para fechar. Em termos nacionais, há uma percepção geral de integração de cuidados moderadamente positiva, portanto 3,29%, mas que representa um aumento de 8% face ao ano anterior. Portanto, o trabalho desenvolvido no último ano deu frutos e deu para não só aumentar, como para diminuir o gap existente entre os melhores e os piores. Só quero dar um valor que não está aqui exposto, mas que vos ajuda a perceber. A OLS com melhor índice de percepção tinha, o ano passado, 1,2 pontos de diferença para a pior. Neste momento são 0,7 pontos. Portanto, há aqui uma convergência clara entre as próprias OLS no caminho a ser feito. E, portanto, acho que é um aspecto também a destacar e muito positivo. Na análise por região, mais uma vez destacar a região Norte, que continua a estar à frente, e, aliás, passou a estar à frente, o ano passado era o Alentejo, e o Algarve, que mantendo-se com menor índice de integração, teve o maior aumento. Se olharmos para as OLS com mais ou menor ou menos antiguidade, naturalmente aquelas antes de 2024 têm um índice muito superior. Se olharmos destaques pela positiva, a elevada diversidade de formações académicas nas equipas de trabalho claramente se mantém e é algo que tem que se alavancar. Eu acho que o facto de termos pessoas e de ser reconhecido que há esta diversidade tem que se usar até para passar mensagens positivas e para usar mesmo na gestão da mudança. E a existência de internet comum, mais uma vez, como já disse há pouco. Pontos de melhoria, enfim, a visibilidade sobre assuntos financeiros e também a percepção da ausência de incentivos salariais ou até de políticas mais concretas que consigam trazer o que é a estratégia a objetivos e a incentivos. Creio que fui um pouco depois do tempo, mas de qualquer das maneiras, factualmente, era isto que gostava de partilhar com vocês. Há mais detalhes que naturalmente depois estarão disponíveis no site da APA. Creio que há aqui algumas perguntas. Miguel
Obrigada pela análise e por um belíssimo trabalho. Eu gostava de saber o que é que destacaria, efetivamente, nos resultados, apesar desta apresentação, também das informações que não vimos aqui em relação ao ano passado e qual é a expectativa, tendo em conta este grau ascendente, para a terceira edição. Porque nós este ano, como referiu e muito bem, temos aqui a introdução dos cuidados de saúde primários, o que é fundamental, ter esta auscultação do terreno, da primeira linha. Seria um dos destaques principais da validade também e do valor desta análise e o que é que podemos esperar para a terceira edição? Eu destacava, da primeira para a segunda edição, destacava de facto a evolução positiva, a participação, o nível de participação eu acho que vai ser de esperar para o próximo ano uma participação ainda mais alta. Eu acho que a reforma, as OLS agora inseridas também numa reforma do Estado que tem uma visibilidade muito maior com este novo programa de governo. Acho que vai ter maior participação. Eu acho que há aqui um aspecto a destacar também da convergência que demonstra um trabalho local em cada uma das OLS, mas que demonstra também que a partir de agora vai ser necessário também um trabalho mais transversal a todas as OLS, ou seja, as OLS vão conseguir sozinhas subir até um certo nível, mas depois a partir daí esse nível de integração tem que ser uma integração nacional. E que vai ser também, em boa verdade, vai ser muito incentivada e pressionada também pela própria Comissão Europeia, o European Health Data Space e tudo aquilo que implica ao nível da partilha de dados e da integração de sistemas de interoperabilidade vai continuar a ser uma pressão muito grande e, portanto, eu acho que os fatores externos vão continuar a impulsionar neste caminho e nesta direção e eu acho que as bases estão lá. Atenção, se há uma percepção transversal de que em termos de normativos e daquilo que me guia ao meu trabalho, há uma integração e há um caminho claro, eu acho que logo aí temos que utilizar isso para construir tudo o resto a seguir. A parte financeira, acho que é claramente uma área, uma dimensão que tem que se apostar por duas razões. A primeira, porque eu acho que, de facto, falta perceber o quanto é que se gasta na saúde. Todos sabemos que, em termos de déficit orçamental, a saúde costuma ter sempre déficit. Nós gastamos mais do que temos. A própria atividade é muito difícil de planear. Mas, por outro lado, é também a dimensão pela qual vai haver mais escrutínio e mais avaliação do sucesso da integração. Porque uma das coisas que mais se quer com a integração, naturalmente, é que hajam benefícios financeiros que consigam contribuir de forma efetiva para aquilo que é a sustentabilidade da saúde em Portugal, do Serviço Nacional de Saúde, mas da saúde em geral. E os tais fatores externos que referia podem ser aqui uma alavanca positiva ou poderemos ter aqui alguns precalços? Eu acho que pode ser... Atenção, isto pode ser visto sempre das duas Claro. perspectivas. Eu sou uma pessoa otimista e eu acho que o português, por norma, é otimista, mas sendo realista. Acho que a pressão em si é algo com que os portugueses tipicamente trabalham bem e eu acho que neste caso em particular vai funcionar bem. Até porque nos vai dar caminhos e vai nos dar obrigatoriedades e metas. Eu acho que muitas vezes aquilo que dita o sucesso ou não sucesso de uma grande transformação ou de uma reforma ou de uma mudança é o não saber para onde é que vai. A partir do momento em que temos metas, em que temos referências concretas para a nossa mudança, eu acho que a coisa acontece. Obrigada, Miguel. Mais uma vez. Obrigada. Ora, resultados então que merecem uma leitura e análise, de quem tem também o leme dos caminhos do SNS. Para isso pedi ao professor Álvaro Almeida que se juntasse a mim, diretor executivo do SNS. Professor, por favor. Obrigada pela sua presença. Nesta altura, ainda mais importante esta análise, não é? Acabamos de ver aprovado o Orçamento de Estado, estamos com a reforma a andar, está quase, mas está bem encaminhado. Portanto, professor, desde logo, à partida, a sua primeira impressão, que comentário lhe merece estes primeiros resultados? O que é que lhe salta mais à vista? Boa tarde. Antes de mais, queria cumprimentar a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, agradecer o convite. É com muito prazer que estou aqui hoje, sobretudo quando se trata de poder ter conhecimento de um estudo importante e poder comentar os resultados desse estudo. A integração de cuidados
é uma política que é essencial para nós conseguirmos ter um Serviço Nacional de Saúde mais eficiente, de melhor qualidade, que permita, com os recursos disponíveis, satisfazer mais necessidades de saúde do que aquelas que fazemos atualmente, e sabemos que temos que melhorar muito nesse domínio, porque há muitas necessidades não satisfeitas. E, portanto, a integração de cuidados é fundamental, mas o que importa na integração de cuidados é que ela esteja efetivamente no terreno. E se me permite, começaria por a primeira nota que eu gostaria de dar, é que destas várias dimensões, algumas são essenciais, ou há uma que é essencial, que é a integração clínica, e todas as outras são de suporte a essa dimensão. E, portanto, sendo a integração de cuidados um objetivo claro de política de saúde e uma preocupação do Serviço Nacional de Saúde, a primeira reação é uma reação mista de satisfação por ver uma evolução positiva nessa integração, face à primeira edição, mas também de insatisfação por continuarmos a ter níveis de integração, ou pelo menos percepção de níveis de integração, muito abaixo do desejado. Para termos uma verdadeira integração, devíamos ter tudo no 5. E estamos muito longe disso. Estamos, sobretudo na dimensão clínica, que é aquela que me parece mais importante, e também na sistémica, estamos ali à volta dos 3. E, portanto, significa que há muito para melhorar neste domínio. Estamos a meio do caminho, não é, professor? Estamos a meio do caminho, sim. Estamos a meio do caminho, mas, sobretudo, estamos a meio do caminho de um caminho que começou mal. Claramente começou mal, porque, como estes resultados demonstram, começou-se por uma integração institucional, normativa, uma integração decretada, sem cuidar previamente das outras dimensões da integração. E isso só por si, como já teve a oportunidade de dizer, que terá criado algumas resistências e alguns obstáculos que se calhar complicaram este processo, não é? Complicou em várias dimensões. Complica, em primeiro lugar, porque se adotou um modelo institucional de integração de cuidados e um modelo organizacional que está ao contrário do que se espera da integração de cuidados. A integração de cuidados é importante para permitir que os utentes, os doentes, tenham uma prestação de cuidados que os acompanhe ao longo da vida. E, portanto, se é para termos uma continuidade na prestação de cuidados, essa continuidade tem que estar centrada onde a continuidade existe. E onde é que ela existe? Existe nos cuidados de saúde primários. São os médicos de família, a equipa de saúde familiar, que presta esse cuidado contínuo e, portanto, os cuidados de saúde primários deveriam ser o centro do sistema. Infelizmente, não é. O modelo organizativo utilizado subverteu esse princípio e centrou nos hospitais a organização, porque, ao fazer, de facto, uma fusão, uma integração nos hospitais dos cuidados de saúde primários e não ao contrário, como, na minha opinião, deveria ter sido feito. Mas agora não é por acaso, continua, por favor. Não é por acaso que um dos elementos que se constata neste estudo é que, geralmente, a avaliação dos cuidados de saúde primários é inferior à dos cuidados hospitalares. Mas isso é metade do país, reparou? É curioso, já viu? Isso é de Lisboa de Alto para cima. Não, isso é geralmente em todo lado. O Miguel mostrou um slide muito interessante que se percebia que, a nível dos cuidados de saúde primários, a nível da integração estava mais aceite, não era, Miguel? A nível do centro-sul do que realmente do centro para norte. É, mas sabe, isso tem a ver com o seguinte... Com outra questão que também estava lá no estudo, é que, obviamente, as unidades locais de saúde que têm uma existência enquanto tal mais antiga, naturalmente que já fizeram um processo de integração muito superior àquelas que começaram agora. Mas preocupante mesmo é o facto de, mesmo nessas, a percepção ainda não ser aquela que se esperaria. E, portanto,
quando diz estamos a meio de caminho, se calhar não estamos a meio de caminho, porque essas já existem neste formato há 15 anos, algumas até há mais, 25. O LS Matosinho. Sim. Mas a maior parte dessas existem há 15 anos, até um pouco mais de 15 anos, e, portanto, se mesmo nessas a integração ainda não existiu, é um indicador que, se calhar, este modelo organizacional não é o modelo adequado para garantir aquilo que nós queremos, que é uma verdadeira integração de cuidados. Uma outra nota que me marcou negativamente, no sentido em que há mais caminho a é fazer. sinal de que alguma coisa não está bem, é o facto de aqueles que são responsáveis pelo o aspecto mais importante da integração, que é a integração clínica, nomeadamente os médicos, serem quem faz a pior avaliação do processo de integração. E, portanto, aqueles que se sentem na pele todos os dias se essa integração existe ou não, porque são aqueles que estão responsáveis pela coordenação entre os diversos níveis de cuidados, são os que pior avaliam a integração. E, portanto, é sinal de que, de facto, alguma coisa não está bem, e, na minha opinião, e, aliás, disse-o muito antes de exercer estas funções, disse-o enquanto académico, que não é surpresa, porque era exatamente isso que seria de esperar, porque era isso que nós tínhamos visto nas ULS mais antigas. Tinha-se constatado, e havia vários estudos que demonstravam, que não tinha conseguido, aquele modelo organizacional, não tinha conseguido uma integração completa dos sistemas, continuava a haver uma separação muito grande entre os vários níveis de cuidados e continuava a não ter uma integração clínica efetiva. Nós nesta análise não temos, obviamente, a identificação por ULS e específica por regiões, e tem as suas especificidades. O professor referiu as anteriores 8 e também elas, nesse estudo a que se refere, tinham resultados diferentes, talvez por causa também das suas especificidades, não é? Do seu modelo organizativo e do governance. Sabemos que é importante, faz diferença. Ajudava a termos aqui também, para conteúdo e matéria, para melhorar uma maior discriminação por região, por ULS em si, ou isso acha que não será esse o ênfase propriamente dito para que a alavancagem seja mais rápida e mais efetiva? Nós já temos a divisão por região. E a divisão por região, nestas coisas, ajuda-nos a perceber, portanto, há bocado, quando eu invoquei as antigas, a propósito da sua questão sobre as regiões, era precisamente porque na região do Alentejo é onde há uma percentagem maior de ULS antigas. Praticamente, com exceção das 4 ULS do Alentejo, 3 são das antigas, e, portanto, essas 3, há no Alentejo essa maior integração que resulta... Percepção de integração. Mas devo dizer, sim, isto é uma percepção, mas no caso da integração, a percepção é a realidade. Se os profissionais que têm que realizar os atos não sentem que há integração, é porque não há. A única questão que eu tenho quanto à fiabilidade deste estudo para retratar efetivamente a realidade é o facto de ser um estudo que, apesar de ter uma amostra razoável do ponto de vista de número, 8.000, é uma amostra que potencialmente pode estar enviesada. E porquê? Por sendo de resposta voluntária, geralmente quem responde é quem tem algo a dizer. E quem tem algo a dizer são os extremos. Ou quem acha muito bem ou quem acha muito mal. E, portanto, nós podemos ter aqui com uma percepção daqueles que estão mais desgostosos com o processo e que manifestaram, por isso, essa sua opinião negativa. Portanto, essa é a grande limitação que eu vejo neste estudo, enquanto um estudo que reflita a realidade. Não é pelo facto de ser percepção. Isso, em si, nesta questão da integração, nesta matéria, a percepção é a realidade. Se eles sentem que não há integração, é porque não há integração, porque eles têm que sentir na sua ação, no seu trabalho, que estão integrados numa unidade que tem essa
processo continuado. Mas deixe-me dar mais um ingrediente para a sua análise. Ainda a semana passada saiu também um estudo da Associação Nacional do SIEFs, que também, como sabe, no início do processo do anúncio da reforma e pelo modelo considerado vertical, eram dos mais resistentes a este modelo de cuidados, também apresentou resultados satisfatórios. Surpreendeu-o isso? Porque realmente no início e até durante o arranque eram os mais resistentes. Não está perfeito, há muitas coisas que são apontadas, mas o estudo apresentado a semana passada também apresentava de algum modo índices de satisfação dentro do contexto até surpreendentes. É um estudo muito na linha deste, no sentido em que demonstra uma evolução positiva e demonstra uma relativa satisfação. Na casa dos 3, dos 3 em 5, como este. E, portanto, está muito na linha deste. É bom que haja uma evolução positiva, porque é sinal de que estamos a conseguir resolver os problemas que este modelo tem. Alguns são fundamentais. E o problema fundamental que também está aqui retratado no estudo é a questão financeira. É a questão do modelo de financiamento e a questão do pagamento de incentivos aos profissionais, que não estão nada alinhados com a lógica da integração, porque a reforma que foi feita não foi devidamente maturada e não se resolveu todas as questões antes de avançar. E há uma fundamental, que é as USFs, e ainda por cima generalizou-se o modelo USFB ao mesmo tempo, fizeram-se 2 reformas simultâneas, que não têm que ter, que não estão necessariamente ligadas no sentido em que uma não implicava a outra, qualquer uma das duas podia avançar sem a outra, que são a generalização das ULS e a generalização das USFs modelo B. Ao generalizar as USFs modelo B, ainda por cima com a introdução de modelos de avaliação de índices de desempenho que não incluem, em ponto nenhum, indicadores de integração, estamos a cimentar um modelo de separação, em que a ULS está focada naquilo que lhe pedem, e o que lhe pedem é o que está no indicador, e se aquilo que lhe pedem não inclui nada de integração, não tem incentivos para fazer essa integração. E, portanto, ao haver um desalinhamento entre essa parte financeira dos incentivos e o objetivo de integração de cuidados, ao haver um desalinhamento entre o financiamento por captação da forma como foi concebido, ou melhor, da forma como foi implementado. Sim, concebido era diferente. É diferente, exatamente. É que ainda não Da foi forma como implementado foi exatamente. Também que corrigi logo imediatamente. Eu percebi logo, eu também percebi logo. A forma como foi implementado não é o modelo que é compatível com esta generalização. Um aspecto fundamental que estamos a tentar corrigir já para 2026 é a questão dos fluxos. A partir do momento em que temos uma generalização das ULS financiadas na base por captação, ou seja, e nesta audiência não preciso explicar isto, Não, eles sabem. mas o facto de nós termos uma ULS que é financiada pela população que serve, em termos de população de influência direta, área de influência direta, significa que o financiamento da atividade que não é dirigida a essa população não está devidamente contemplado. Na prática, em teoria, estaria como? Estaria através dos tais fluxos. Cada vez que uma ULS recebe um doente vindo de outra ULS, seria compensada financeiramente com os custos. O dinheiro seguiria ao doente. O dinheiro seguiria ao doente. Era essa a lógica. É a teoria. Essa era a lógica. Mas não é assim que está implementado. Mas já não deveria estar. Porque estava Como concebido... eu lhe disse, estamos a trabalhar para que em 2026 já Isso é uma boa notícia, isso é uma boa Já notícia para a aconteça. audiência, não é? Mas Isso é uma das limitações. Portanto, já estamos a trabalhar nesse e acha que vai sentido. ter instrumentos para isso? É que lá está, concebeu-se, parecia tácito, mas a verdade é que já estamos a quase 2 anos da reforma, não é? E não aconteceu. E nota-se o impacto. Efetivamente o impacto. E sabemos que também temos o LS a diferentes velocidades também por causa disso.
Precisamente. Em termos de contas, eu nem tenho que Estamos a trabalhar nisto. Estamos a trabalhar E acha que em 2026, então, será possível Estamos concretizar a finalmente essa trabalhar, alteração? estamos a ver as questões operacionais, porque tudo isto também choca em aspectos operacionais, sobretudo de informação, mas estou convencido que sim, que será possível em 2026 já termos um sistema em que os fluxos são devidamente reconhecidos e são reconhecidos no ano em que se geram. Até porque há alguns ecos do terreno que também, por isso ainda não ter acontecido, a própria referenciação acabou por sofrer alguns bloqueios, o que até vai quase que viola a lei de livre circulação, não é? Depois há aqui várias entropias, não é? Precisamente, é exatamente por isso que nós estamos a trabalhar para que em 2026 já haja um reconhecimento dos fluxos efetivos, ou seja, em termos simplificados, que cada ULS que referencie um utente a mais vai ter menos dinheiro disponível, vai ter que pagar esse utente. O que seria lógico, lá está, mais uma vez, o dinheiro segue o utente. Sim. Seguindo a sua análise inicial, tenho que lhe perguntar claramente, mas já não vi esta reforma a ir atrás. Apesar de achar que nasceu torta, também já não está a ver a recuar, ou ainda equaciona. Até porque sabíamos que... Recuar, não. Não. A recuar não equacionamos. Obviamente que essa é uma decisão do Governo, não é da Direção Executiva. A Direção Executiva compete gerir o SNS que o Governo quer que exista. Mas, tanto quanto eu sei, não está em cima da mesa do Governo reverter a reforma. Até porque, ainda na passada sexta-feira, no dia 31 de outubro, foi dado um passo que, de facto, impede a reversão da reforma, que é a extinção formal das ARS. Portanto, as ARS já não existem. Portanto, já não podemos voltar ao modelo das ARS. O que não quer dizer que não haja aspectos que não possam ser alterados. Portanto, se a sua pergunta é, vamos voltar a ter ARS com centros de saúde... Como nós conhecemos, não. Como nós conhecemos, isso está fora de questão. Também está fora de questão reverter completamente todas as ULS para o modelo antigo. Mas as universitárias continuam em cima da mesa. Mas continuam em cima da mesa as universitárias, continuam em cima da mesa que, em determinados casos, haja necessidade de mudar o modelo. Nomeadamente porque também sabemos que há uma série de reformas que o Governo quer implementar, que estão no programa de Governo, nomeadamente como as PPPs, que é o retorno às PPPs, cujo modelo concreto ainda não está definido. E pode ser necessário... E nessas 5 pode haver... Pode haver necessidade de ajustar o modelo à realidade de uma PPP, que não é necessariamente a mesma lógica de uma EPE. Mas eu essa pergunta tinha reservado para mais tarde, mas deixe-me ainda voltar às universitárias. Até porque, olha, nem de propósito foi uma OLS universitária que ganhou, um dos projetos de uma OLS universitária que ganhou o prémio da excelência. O que é que estamos à espera do grupo de trabalho? Ou para quando? Até porque é um grupo de trabalho que também, se me permite, me gera alguma confusão no sentido em que lhe metia confusão na integração, porque o próprio grupo de trabalho não integrou os cuidados de saúde primários, os médicos de família. Ou isso também não lhe mete confusão? O grupo de trabalho já entregou o seu relatório à Mas Sra. Ministra da Saúde. quando é que espera... O grupo de trabalho, agora, a Sra. Ministra, é uma decisão do Governo. O Governo avançará nas reformas que entender necessárias. Mas não nos pode desvendar nada do modelo que está lá em termos de alteração. Não se trata de poder ou não poder, porque essa é uma decisão do Governo. E, portanto, a Direção Executiva compete executar a política do Governo. Mas está confiante nessas alterações, uma vez que não foi incluído os tais cuidados de saúde primários, como apontou o dedo logo nesta reforma? Não se cometeu o mesmo erro a Direção Executiva está em contacto contínuo com o Ministério da Saúde e vamos trocando impressões sobre todos estes aspectos. Eu tenho acompanhado aquilo que é o pensamento do Governo nesta área, tenho prestado apoio a esse pensamento,
questão de informação. Portanto, alguns lapsos possam ali existir, a direção executiva ajuda... Não é questão de lapsos, a questão é que a Paula anda nestas coisas há muito tempo, como há muitos de nós que estamos aqui, e sabemos que o Ministério da Saúde em si não existe enquanto equipa de trabalho. Existe... É alimentada por a equipas Secretária de de trabalho. Estado, a estrutura técnica do Ministério da Saúde são as instituições. É a Direção Executiva, é a ACSS, é a Direção-Geral de Saúde. Essa é que é a estrutura técnica do Ministério. E, portanto, sempre que o Ministério precisa de fazer alguma análise, socorre-se das instituições, socorre-se, entre outras, da Direção Executiva. E é nesse aspecto que temos estado a colaborar, naturalmente, como é a nossa obrigação, Com contributos. a colaborar, com dar contributos para esse processo. E, portanto, eu conheço o processo desse ponto de vista. Mas a decisão que vai ser decisão tomada em do termos de Sr. Ministro. alterações, se calhar conhece, mas ainda não pode avançar. As alterações. Ou quando é que poderão ocorrer alterações, não é? Não é só para perceber que há um timing, também não o quero estar aqui a forçar. Mas falou... Paula, eu conheço o projeto de estatutos da Direção Executiva há muito tempo. Pois, claro. Olha, E ainda não tenho, portanto... É verdade. Olha, já agora era a minha última pergunta, mas já puxou. Também assumiu que concorda plenamente com o pedido de clarificação de funções que o Presidente da República enunciou. Aliás, todos nós estávamos à espera disso e imagino que o professor, na posição em que está, melhor que ninguém tem, ou mais que ninguém, terá vontade dessa clarificação. Isso implica uma nova lei orgânica, implica uma mudança até de funções e de competências, só para nós também entendermos o processo. Implica uma mudança de funções face ao que está nos estatutos atuais. Os estatutos atuais cobrem um leque de funções bastante mais vasto do que aquela que é a intenção do Governo. O Governo tem a intenção, e já o declarou várias vezes, já o anterior e este Governo tem a intenção, de simplificar a estrutura da Direção Executiva, mas não é só simplificar a estrutura em termos de pessoas, é simplificar em termos de funções que realiza. E simplificar e focar naquilo que é essencial, que exista, que é uma entidade central que coordene toda a atividade do Serviço Nacional de Saúde, para nós não termos 39 sub-regiões, mas termos um SNS. E para termos um SNS, e não 39 mini-SNS, temos que ter uma entidade que assegure essa coordenação entre todos. Essa é a função central da Direção Executiva, é isso que o Governo quer fazer. Obviamente, esta equipa da Direção Executiva, desde que tomou posse, tem trabalhado nesse pressuposto, porque desde que tomamos posse que nos disseram que a intenção era essa, e nós seguimos as orientações da tutela, a tutela quer que a Direção Executiva faça isto, é isso que a Direção Executiva tem feito. E, portanto, respondendo à sua pergunta, se implica mudanças. Face ao que nós temos feito nos últimos 8 meses? Não. Face ao que está nos estatutos? Sim, porque há lá funções que vão desaparecer. São demasiados, não é? Cria confusão. E dentro das funções que quer, vai-lhe dar instrumentos para uma ação mais concertada, mais efetiva? Sim. Até porque os tempos que se avizinham, já sabemos, são mais desafiantes. Isso é outra coisa que esta reforma dos estatutos, porque, fique claro, não são só os estatutos da Direção Executiva que estão em causa, é também os estatutos da ACSS. Certo. E aos estatutos de outras instituições. Porque, com a extinção das ARS, é preciso clarificar, é preciso rever os estatutos de todas as instituições de forma a clarificar exatamente o que é que cada uma faz. Outra vez. É isso que está em causa. Sim, outra vez, no sentido em que aquilo que o Governo quer não é o que estava. Certo. O Governo quer um modelo diferente. E, portanto, aquilo que é preciso fazer agora, e espero que seja o mais depressa possível, é que essa intenção do Governo seja materializado num diploma legal onde esteja plasmado essas funções, quer para a Direção Executiva, quer para as outras instituições, e nesse momento teremos os instrumentos que precisamos. Mas dê-me um exemplo concreto de instrumentos para uma melhor ação e mais efetiva, nomeadamente com estes parceiros diretos que lideram as ULS. Eu dou-lhe um exemplo concreto. Ainda há bocado, no café, estava a conversar
com um dos administradores hospitalares que aqui está, uma pessoa que eu respeito muito, que me dizia, se eu tiver um problema, falo com a CSS ou falo com a Direção Executiva. E, portanto, uma das coisas que vai estar claro depende do problema. Depende, certo. Para determinados problemas, nomeadamente problemas operacionais, é com a Direção Executiva, problemas financeiros é com a CSS, porque a divisão central vai ser essa. A CSS fica com a parte financeira, se quiserem, a CSS é o diretor financeiro do SNS e a Direção Executiva é o gestor operacional do SNS. Essa é a grande... E depois os serviços partilhados do Ministério da Saúde ficam para resolver os problemas de interoperacionalidade que ainda temos, não é? Que é outro ponto também importante. A questão, eles no dia-a-dia sistema... também sabe tão bem disso como eu, ainda houve mais que eu... A Paula também já me ouviu, porque já tivemos a oportunidade de estar num painel também sobre temas de integração, dizer, e eu digo sempre isto, o primeiro instrumento para a integração é ter sistemas de informação integrados. E, obviamente, isso é importante, não só é importante, é fundamental. É fundamental. Mais importante do que termos instituições integradas. Se eu tiver um sistema de informação integrado no SNS, não há muito problema das instituições serem diferentes, desde que haja partilha de informação, a informação circule e que os percursos clínicos estejam devidamente definidos de maneira a que haja essa verdadeira integração de cuidados. Mas estamos atrasados, não estamos, professor? Porque ainda nem o registro único do doente nós temos. Quando o doente é que tem o direito à sua informação. Estamos um bocadinho atrasados. Está a haver aqui estamos. Mas está a haver aqui, a curto prazo, essa resolução ou não? Eu não estive aqui o tempo todo, mas estive aqui o tempo suficiente para ouvir dizer que, do ponto de vista digital, estamos muito à frente. Devo dizer que no Reino Unido, que tem um sistema de saúde parecido com o nosso, investiram bilhões de libras no registro de saúde eletrónico e abandonaram o projeto. Também acabaram com a Direção Executiva. Acabaram. Mas, olha, há um aspecto central que é este. Eles acabaram com a Direção Executiva, mas passaram para as regiões. Ou seja, voltaram àquilo que nós conhecíamos como ARS. Voltaram àquilo que nós conhecíamos como ARS e, portanto, se me diz, se a sua pergunta, e pergunta ao Álvaro Almeida, estamos melhor com uma Direção Executiva do que com as ARS? Não lhe sei dizer. Agora, o que eu lhe sei dizer é que se não temos ARS, precisamos de uma Direção Executiva. Porque é preciso uma instituição que coordene as diversas unidades do SNS. E como já disse, que também não vale a pena estarmos a pensar agora em voltar atrás no modelo, deixe-me avançar na questão, nesta conjugação também de outros projetos ou de outros anúncios que vão avançar e que estão anunciados e que podem fragilizar ou não, o professor dirá na sua análise, esta integração e a evolução deste caminho que vamos ali mais ou menos a meio. O SIFs modelo C já falou que na universalização das USFs modelo B poderá também ter sido um pouco precipitado e uma coisa não implicaria a outra. De repente, no meio também desta reforma que nós queremos um pouco mais acelerada pela positiva, obviamente, o SIFs modelo C, como é que as vê encaixar neste puzzle que já de si não está assim com as peças tão bem colocadas como gostaríamos? Perfeitamente, sem problema nenhum. Pelo contrário, as USF modelo C, a parte em que nos devemos focar são nas 3 primeiras letras. Okay. São USFs como as outras. Muito bem. E, portanto, como são USFs como as outras, se nós conseguirmos criar USFs através do modelo C, onde não há USFs modelo B e, sobretudo, onde não há médicos de família, estamos a resolver um problema. Não acha que há aqui, a esse nível, isso é uma pergunta que se mantém, algum fator destabilizador pelo diferencial de regras negociais ou até o potencial desvio de meios? Acha que isto é uma preocupação? O principal problema do Serviço Nacional de Saúde, na minha opinião, e enquanto diretor executivo tenho trabalhado lentamente, gradualmente, no sentido de resolver, é nós acharmos que uma solução que funciona num sítio tem que funcionar em todo lado. Não é assim. Exatamente porque impomos as mesmas
regras, os mesmos modelos em todo lado, é que nós temos hoje desigualdades regionais terríveis. E se temos desigualdades regionais terríveis, a única forma de as resolver é para as regiões mais desfavorecidas termos soluções diferentes. E, portanto, quando me pergunta, mas isso não vai pôr em causa as USFB? Onde nós queremos ter o SFC é onde não há o SFB. E onde é que as quer? Podemos Precisamente onde não há, que é regiões de Lisboa e Valtejo. E era isso que eu... Era isso. Valtejo, Fala-se muito da algumas zonas periferia, do Oeste. mas assumidamente o Oeste e o Lisboa e Valtejo são, Sim. nesta altura, as prioridades, Sim, não é? são essas as prioridades. Assumidamente os projetos. E tem ideia para quando? Porque realmente, repare, nós nesta altura, 1 milhão de utentes a descoberto, 1 milhão estão em Lisboa e Valtejo. O processo está em curso, o processo está em curso e, portanto, é uma questão processual. Agora, Já há candidaturas, imagino. é um processo que está em curso. Ok, muito bem. Dos processos está em curso. E também porque tem a ver, também porque tem a ver com esta evolução da reforma. Professor, nós temos, e ainda há pouco foi assertivo a dizer, ainda não temos fechado o Orçamento de Estado, mas já temos fechado que temos um corte de 1,5% na despesa corrente. Não? Não é um corte, é um aumento de 1,5%. Na despesa corrente, mas temos um corte de 10% de bens e serviços. Deixe-me focar então, e obrigada pela correção, nesse corte de 10% de bens e serviços. Uma das áreas é o medicamento, outra das áreas tem a ver também com serviços que são fundamentais. Numa altura em que nós já sabemos, em que temos tido um aumento das solicitações, mas também de maior produtividade no SNS, isto pode comprometer ou não a resposta que, apesar de tudo, o SNS estava a dar, pode potenciar maior ida para os privados, e já vou ao SINAC. Mas primeiro deixe-me perguntar-lhe na sua análise, porque há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E depois são eles que também têm que alinhar as peças, não é? Acha que isto gera muito zum-zum e apreensão? Tudo bem. Na sua análise, e eu já sei que o Primeiro-Ministro disse poupança, e já sei que há desperdício no SNS, mas precisa da sua análise. Até porque também já anda nisto há muitos anos, portanto, como é que vê a conjugação destas duas coisas? É que a produtividade do SNS também estava a subir, está a ver? O orçamento para 2026 é um orçamento exigente e é um orçamento que obriga que estes senhores sejam ainda mais competentes do que já são para poder gerir um orçamento que é curto, sem pôr em causa a assistência. Aquilo que nós prevemos é que seja possível, com este orçamento, aumentar gradualmente a resposta do SNS, que tem aumentado sempre, continuamente, irá continuar a aumentar. Estamos confiantes que as condições financeiras que teremos em 2026 são consistentes com um aumento da produção. Não acredita que lhe está a pedir para fazer mais com menos? É que eu relembro-lhe que já... Não é com menos. Espera aí. É que não tarda nada. Nós já estamos a receber a segunda injeção extra para pagar as dívidas de atraso aos fornecedores. Ou seja, todos os anos, voltamos à história do financiamento, não é? Todos os anos entramos já em contratualização abaixo daquilo que é preciso pagar. Como é que vai gerir essa parte também? Ou como é que analisa? Ainda por cima, o professor é formado em economia, sabe disto melhor que eu. Não é mesmo pedir-lhes mais, não é mesmo para pedir para fazer mais com menos. A Paula acabou de dizer que todos os anos aparece dinheiro durante o ano para cobrir o que falta. Mas acha que é essa a fórmula, professor? Não é? Pois não. O que eu lhe posso dizer é que eu estou convicto que teremos os recursos necessários para permitir que o SNS continue a aumentar a produção. E está-lhes mesmo a dizer que não lhes vai pedir para fazer mais com menos? Não é com menos, é com mais 1,5% de orçamento. Menos 10% de bens e serviços, professor. Isso faça ao executado, não faça o orçamentário. Na área do medicamento... Os 10% é face ao executado, não é face ao orçamentado. E depois nas reuniões do dia-a-dia, depois não diga que eu não me puxo.
Não diga que eu não perguntei. Deixe-me só tirar também um dos elefantes da semana, porque isto anda-se aqui em ioió e acho que também é justo pormos aqui os pontos nos is. Estes movimentos inorgânicos que de vez em quando surgem, este problema dos tarefeiros é um enorme problema para o SNS e com custos brutais. Já se sabe que é preciso há muito uma reforma assim, de contratação e de novo modelo de organização e de contratação. Acredita que nós eventualmente não vamos ter aqui uma crise? Lembra-se da paralisação lá dos transportadores de combustível? Está a ver isto na saúde? Eu não queria ver. Imagino que o professor também não, nenhum de nós quer. Isto acha que, numa análise muito pragmática, isto pode acontecer, é que senão o Presidente da República nem promulga o diploma, está a ver? Daí ficamos todos tranquilos. Mas nós conseguimos subsistir com as novas regras que estão naquele diploma, no mundo real, da maneira como está organizado o nosso Serviço Nacional de Saúde. Conhece o diploma? Quer dizer, do que foi anunciado, sim, novas regras de acesso, de limitação. Não conhece. Ou melhor, se conhece, diga-me, porque eu não conheço. Mas eu pensei que o professor... É que o professor é diretor executivo, Não conheço a versão final. Mas não acha que devia conhecer? Olha, está a ver, o diretor executivo. A versão final não conheço, não. Mas está preocupado ou não? Não estou preocupado. E não estou preocupado por várias razões. A primeira razão é que, como as notícias já do último... Sim, verdade. Obviamente que aquela ameaça era uma ameaça vazia, porque não faz sentido. As pessoas não são irresponsáveis. E nem aqueles médicos tarefeiros são irresponsáveis. Já viu o que é que seria... Já viu que foi os ecos que começou a provocar aquilo que os fizeram recuar? Como? Os ecos, a ameaça que fizeram eventualmente recuar. Admito que o que terá acontecido é que alguém mais de sangue na guerra terá dito vamos parar isto tudo, mas depois, quando pararam para pensar, perceberam que, obviamente, não faz sentido nenhum fazer uma coisa dessas. Primeiro porque não podem fazer greve, mas mesmo que pudessem fazer greve, na greve há serviços mínimos e que não atingem as urgências. Mas eles podem simplesmente não aparecer, não é? Podem. E em que é que ficamos? Estamos a entrar numa época sempre particularmente sensível, não é? Eu disse duas razões. A primeira razão é que eu não acredito que o façam. Por uma questão não até de ética? Que o façam, por uma questão de ética, por uma questão até jurídica, porque seria uma violação de uma série de leis e, portanto, estão sujeitos às sanções que correspondem a quem viola essas leis. Eu pensava que nem havia contratos laborais, portanto, que eles podiam simplesmente faltar ou não ir, Mas não se esqueça que a maior parte são empresas. E qualquer atitude concertada de uma empresa é uma violação da lei da concorrência. Mesmo que tenhamos uma grande maioria de unipessoais, não é? De empresas unipessoais, não interessa. São empresas. Portanto, e depois há os deveres éticos e, portanto, a primeira razão que eu acho que não vai haver problema é que eu não acredito que um protesto dessa dimensão avance. E não acredito que avance porque as pessoas são responsáveis e porque ainda não conhecemos os diplomas finais. E, portanto, como não conhecemos os diplomas finais, não sabemos se aquilo que lá está justifica essa perturbação. Sobretudo, não conhecemos, porque essa não existe, a portaria que vai definir os valores a pagar. O que existe é o decreto-lei que define as regras gerais. A portaria não existe. Portanto, não conhecemos, não sabemos o que é que vai lá estar. E, portanto, sim, como não sabemos o que é que vai lá estar... Temos que aguardar, não é? Só depois é que veremos. Mas eu tenho a certeza que isso não vai acontecer. Sendo que uma regulação vai acontecer. Isso na dimensão, protesto, isso é fecharem as urgências durante 3 dias. Fecharem as urgências durante 3 dias. Ainda assim, algumas dores de cabeça em várias escalas, em dias muito difíceis, não é? Não nos podemos esquecer logo no arranque de dezembro, não é? Temos 2 fins de semana prolongados, logo no arranque, não é? Imagino que já esteja a ficar com dores de cabeça. Não, mas... Não, a sério? Não? Porque, tanto quanto eu sei, o protesto seria só depois de se conhecer... Mas agora, se calhar, já não dá jeito de ser consertado, está a ver, professor? Agora, se calhar, já não... Porque começou a dar tanta celeuma, não é? Que eles iam ficar mal vistos. E é complicado.
Já lhe falei dos prestadores de serviço. Permita-me, dentro destes 3 novos diplomas, ir às urgências regionais, que realmente é uma coisa que já se fala há muito tempo e parece efetivamente uma inevitabilidade. Aliás, se me permite, para nós que somos do Norte, a estranheza ainda é maior, porque já convivemos há muito tempo com isso. O que é que espera concretamente e para quando, face a este quadro de falência de recursos em Lisboa e Val do Tejo, e se equaciona, até a breve prazo, estender também para a Zona Oeste, porque, na verdade, a falência também é muito grande e eu não sei até quando é que Coimbra vai aguentar, não é? Nós temos um problema sério na rede de urgências em geral, mas em particular nas urgências de ginecologia e obstetrícia. E temos um problema sério porque nós temos uma indicação, uma norma da Ordem dos Médicos que nos diz qual é a dotação exigida para cada uma das urgências, que pura e simplesmente não é executável. Eu já dei este número várias vezes, mas há um número que eu não dei ainda, mas convém saber. O número é: quantas horas médicos obstetras são precisas para assegurar as urgências todas que existem hoje, 24 horas por dia, 365 dias por ano? 1.022.000. 1.022.000 horas de trabalho médico para assegurar as urgências. Só de obstetrícia e ginecologia? Só as obstetrícias e ginecologia. Quantas horas temos, obrigatórias, com as pessoas que temos no SNS hoje? 509.000. Portanto, metade. Aquilo que eu não disse, estes números já tinha dito, aquilo que eu não disse, penso eu, é que vamos supor que nós conseguíamos contratar todos os obstetras inscritos na Ordem dos Médicos. Mesmo assim? Todos. Teríamos 700.000 horas. Não. Continuavam a faltar 300.000. Portanto, é impossível, ou melhor, não é impossível porque elas têm funcionado, mas têm funcionado como? À custa de horas voluntárias. Horas voluntárias, horas extraordinárias voluntárias e prestadores de serviço, que são voluntários por definição. E, portanto, aquilo que nós não podemos ter é um sistema de urgências que está dependente da boa vontade das pessoas, nomeadamente, neste caso, dos médicos obstetras. Porque esse sistema deixa-nos, precisamente, dependentes. E, a qualquer momento, se a vontade das pessoas for diferente, se houver um fim de semana prolongado, ainda por cima com bom tempo, e todos quiserem, este fim de semana não trabalho, como apetece, ficamos sem ninguém, porque estamos dependentes das horas voluntárias. E, portanto, nós temos que ter uma de duas coisas, idealmente as duas coisas. Há um repensar daquilo que é essencialmente, o que é essencial para ter uma urgência a funcionar, nomeadamente através de repensar a divisão de trabalho entre várias classes profissionais. E temos uma exigência menor em termos de horas médicas de obstetrícia mas mais do que eu, temos que racionalizar as urgências, concretamente reduzindo o número de urgências no país. Não podemos ter tantas portas abertas porque não há recursos humanos, médicos obstetras, suficientes para as assegurar. E as urgências regionais são fundamentais. Onde? Nesses sítios que disse... O projeto da Península de Setúbal. É a Península de Setúbal, é a região do Oeste, é a Coroa Norte de Lisboa, Amadora, Loures, Vila Franca. Mas já essas duas vão para PPP, portanto... Já pode mudar, aí. O PPP, neste momento, tem problemas sérios também de recursos humanos. Pois tem. E fecham muitas vezes. E fecham muitas vezes. E, portanto, nós temos que, a prazo, idealmente, racionalizar a rede de urgências, pelo menos nessas áreas, mas não só, mas pelo menos nessas áreas. E a Direção Executiva pretende racionalizar toda a rede de urgências, não só da obstetrícia, também repensando que especialidades é que são necessárias para manter, que são necessárias manter disponíveis a todo tempo, em todo o lado. Ou em que sítios é que é preciso. Ou em que sítios é que também fechar outras. Olha, por exemplo, a ortopedia é uma verdadeira dor de cabeça na Península de Setúbal também.
Não E só, em Lisboa. não só. E em Lisboa, não é? A ortopedia em geral é uma dor. E a cirurgia geral também está pela hora da morte. Portanto, Até isso tudo temos que repensar. A questão que eu lhe colocava é como é que o fazem quando, ainda por cima, na negociação, acabam, às vezes, por ter, e permita-me a expressão, uma parede praticamente intransponível na cedência. Porque também, como dizem muito bem, como foi o erro de fazer uma coisa por decreto, esta também, por decreto, pode dar mau resultado. E nós, na obstetrícia, ou fechamos maternidades, e as últimas, como se lembra, foram 10 na altura do Correia de Campos, mas também não estávamos em ano de eleições. Mas agora também já passaram as eleições. Quando é que poderemos ter isso? Porque é uma urgência, é realmente uma emergência, não é? Eu já não aguento mais dar notícias de bebés a nascerem em ambulâncias. Mas isso vão continuar a nascer. Isso eu já disse uma vez. Já disse uma vez. Vão nascer. Ainda hoje nasceu mais uma bebê numa ambulância. Porquê? Porque era uma senhora que veio do Alentejo profundo, não teve tempo de chegar a Beja. Isso nunca vai desaparecer. Isso mas nunca de vai repente desaparecer. termos 150... Nós não vamos construir num uma ano e meio maternidade em diferente, Barrancos. Sim, mas de repente ter 150 partes em ambulâncias em pouco mais de um ano também não é muito normal. E os locais são sempre os mesmos, não é? A questão dos partos em ambulância, há um aumento, mas não é uma mudança radical. Não é passar de 1 para 100. Não é nada disso. Mas há muitos. Há um aumento. Há um aumento considerável. Também devo dizer... Já foi aos bombeiros da Moita. Invocou aí o professor Correia de Campos, no tempo dele. Sim, 10 maternidades, e foi o que foi. No tempo dele nasciam populares. mais de 100. Os partos em ambulância eram mais de 100 por ano. Estamos com uns 50 e qualquer coisa, ou 60. E os bombeiros dizem 150. Mas isso não vale a pena. Eu já lhes perguntei para me darem informação. São as guerras dos números, isso não vale a pena. É que mais greves, a adesão dos sindicatos dá greve. Isso também é verdade, não saíamos daqui. A questão que eu queria que concretizasse, se conseguir, obviamente, se tiver essa informação, é se avança e quando é que avança. A urgência de Setúbal é para avançar rapidamente. De Setúbal, da Península. Já seria para Estamos a trabalhar nos detalhes. Primeiro estamos à espera da publicação do decreto-lei, mas enquanto o decreto-lei não é publicado, já estamos a trabalhar com as ULS, com as 3 ULS envolvidas, Almada Seixal, Arco Ribeirinho e a Rábida, nos detalhes da operacionalização. A Rábida, como assegura ali o norte do Alentejo, mantém-se... Vai ser uma gestão coordenada das 3. Não é fechar 2 para ter só uma. Não, é gerir coordenadamente as 3, como aliás já acontece hoje. Nós hoje já temos uma urgência regional. Só que não é sempre no mesmo sítio. A única diferença fundamental é que vai passar a ser sempre no mesmo sítio, em vez de ser rotativa como é agora. E, portanto, até nesse contexto, nós já estamos a trabalhar com as ULS para implementar no terreno a urgência regional, de modo a que mal haja a publicação do enquadramento legal, e o enquadramento legal são 2 documentos, é um documento das regras gerais do decreto-lei das urgências regionais e depois será uma portaria, um despacho de criação das urgências em concreto. Então precisamos desses 2. Quando tivermos os 2 documentos publicados, podemos iniciar imediatamente com a urgência regional na Península de Setúbal. Para isso também vai continuar a precisar, ainda assim, de prestadores de serviços. E já disse muito bem que não será só da ginecologia e obstetrícia que isto tem que ser repensado. Vamos ter condições de maior atratividade de contratação, porque queremos, o objetivo seria conseguir captar esses prestadores de serviço para o Serviço Nacional de Saúde, não é? Até para acabar com a tal discrepância. Será possível imaginarmos que vamos ter essas condições de contratação atrativa? Eles vão ter ferramentas para conseguirem competir. É que nós, por exemplo, em Lisboa chegamos a um privado e temos médicos que ganham 6 mil euros, podem receber 6 mil euros. Para não ser todos. No público também. No público também, pronto. Mas aí estamos a falar na soma com o SIGIC ou... Não, estamos a falar de prestadores de serviços. Eu referi-me a prestadores de serviços. Pronto.
Por isso é que eles também não estão muito interessados que acabe, não é? Que de repente tenha muitas regras. E também não somos inocentes, mas a questão é que vamos conseguir, em termos de administração, do LIS, em termos de conselhos de administração, ter finalmente mais autonomia e ter condições de contratação mais competitiva? Uma das funções fundamentais da direção executiva é precisamente coordenar essa contratação, para evitar um problema, que é a concorrência entre o LIS. Já acontece. Não, neste momento não acontece. Porque, graças à intervenção da direção executiva, não acontece. Olha, como a Dora Sintra roubou elementos da equipa do Garcia de Horta. Não acontece. Ok. Não acontece precisamente porque essa é uma das áreas de intervenção contínua e permanente da direção executiva, de maneira a assegurar que nós não entramos aqui numa espiral de preços dentro do SNS que faça com que, como antes disso acontecer, antes da direção executiva intervir neste processo acontecia, que é ali ao lado dão-me 70 euros, se vocês não pagarem 75 eu vou-me embora. Mas ainda em E junho... depois no outro ao lado pagavam os 75. Ou os 120. Ou 120. Não é nada disso agora. Mas ainda em junho publicaram um diploma em que, com a autorização, com a validação da direção executiva, eles podiam subir-se em determinadas zonas se não conseguissem. Do valor máximo de 2024. Portanto, há limites. E segundo, a direção executiva é que determina o valor. Sim. No sentido em que eles podem pedir, mas Não várias quer dizer que seja vezes não quer dizer que seja autorizado. E quando os valores são excessivos, não é autorizado. E, portanto, aquilo que nós queremos coordenar é precisamente evitar que haja uma guerra entre o LIS para captar os prestadores de serviços. E, portanto, com a intervenção da direção executiva, essa guerra terminou no sentido de guerra. Porque eu não posso pagar mais, e tudo isto, estamos a falar nos casos em que se passa acima do limite que é da competência do Conselho de Administração. Mas nesses casos, que são os valores mais altos, a direção executiva gere e vê onde é que é preciso o prestador. O prestador é mais preciso aqui do que ali. E, portanto, tu podes pagar mais, tu não. É essa a intervenção que se faz. Fazemos essa gestão continuamente. É o fiel da balança. Nessa parte da distribuição, leva-me, eu prometo que é o penúltimo ponto desta nossa conversa, o SINAC. Até por causa também dos tais abusos que detectamos, das fragilidades do SIGIC. Mas com o SINAC, que já sabemos que está em projeto piloto em 3 unidades, no Alto Ave, no IPO de Lisboa e no LIS de Coimbra. Tendo em conta também aqui, pode enviar ou não, dada a alteração do tempo, da redução do tempo de escolha do paciente para uma alternativa, depois de passado o tempo máximo de resposta garantida. Poderá haver aqui maiores constrangimentos no SNS, apesar da transparência ou não? Poderemos estar, de algum modo, a empurrar mais doentes para o privado? Unindo a tal 10% de corte nos bens e serviços. O 10% de corte é para o SNS todo, portanto também abrange o SINAC. Também abrange o SINAC. Então, lá está, abrange mais as unidades públicas, não é? Pode ou não levar mais doentes? Abrange o SINAC em todas as suas dimensões. Sim, também nas privadas. Claro. É que o dinheiro segue o dinheiro segue o doente. O corte é no orçamento do SNS, portanto, abrange tudo. Mas convém que os doentes continuem a ser operados, não é? Indo concretamente à sua questão, o que é que o SINAC vai introduzir de diferente face ao SIGIC? Essencialmente, 3 coisas. Primeiro, uma maior automatização do processo, de maneira a ser menos imune à manipulação da lista, das cirurgias e, portanto, tornar o sistema imune a manipulações mal intencionadas. Okay. Então, tornar mais automático para que não haja manipulação humana. Minimizar a intervenção humana ao mínimo. O segundo objetivo é assegurar uma lista de espera mais justa.
uma lista de espera, que não acontecia no SIGIC, em que quem é operado primeiro é quem está mais tempo à espera de ser operado. E, portanto, nós temos um sistema mais equitativo em que a prioridade clínica primeiro e depois a prioridade temporal depois são os fatores decisivos na determinação de quem é que vai ser operado e quem não vai ser. Vão ser operados os que são prioritários e depois os mais antigos. E o terceiro grande objetivo do SINAC é introduzir mecanismos que limitem os desvios que todos conhecemos, alguns já conhecemos há muitos anos, outros tornaram-se públicos nesta dimensão, como, essencialmente, reduzindo o incentivo a criar listas para operar em produção adicional. E, portanto, vamos criar uma separação entre a atividade em produção adicional e a lista própria. Não é impedir, mas é fazer com que não haja uma relação direta entre as duas coisas. Eu, ao aumentar a minha lista, não vou fazer mais adicional necessariamente. Aliás, não vou fazer mais adicional. As duas coisas estão separadas. E, portanto, com esses mecanismos, esperamos ter um sistema mais justo. Quanto à sua questão de fundo, que é saber o que é que vai acontecer aos doentes, nós esperamos que os ganhos de eficiência que vamos ter vão nos permitir operar mais doentes. Obrigada, professor. Ficávamos aqui, alugava aqui a noite toda, mas não temos tempo, literalmente. Obrigada pela sua disponibilidade e informações. Vou-lhe pedir um aplauso para o seu professor, por favor.